E aí, gente? Jogando pouco, a seleção brasileira vence com 2 gols do Botafogo. Ué, como assim? Pois é, os atacantes que decidiram a vitória do Brasil fora, lá no Chile, em Santiago, contra a fraca seleção do Chile por 2-1, em um jogo ruim, mais um jogo de pouco futebol desta seleção brasileira, que é a pior geração dos últimos 30 anos, sem nenhuma dúvida. Quem decidiu foi os jogadores do Botafogo. Era mais fácil ter colocado o Botafogo para jogar contra a seleção chilena. Soteldo apronta contra a seleção de Lionel Messi. Paraguai divide a Sante, fica só no empate. São as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Em data FIFA, a gente fala dos jogos das eliminatórias de um Brasil que vence, vai à 4ª posição, mas continua jogando pouco futebol. É depois da vinheta. Bom, gente, madrugada já de quinta para sexta e a seleção brasileira venceu o seu jogo em Santiago do Chile pelas eliminatórias. Com gols de Igor Jesus e também Luiz Henrique, ambos jogadores do Botafogo, a seleção brasileira ganhou da seleção de Eduardo Vargas, que logo no início do jogo abriu o placar em uma cabeçada que encobriu o goleiro Ederson. O jogo foi ruim, o Brasil jogou pouco, a seleção do Chile menos ainda. O fato é que esta geração brasileira é a pior geração dos últimos 30 anos. Eu falo com propriedade, porque eu vi a seleção de 2022, na verdade a de 2002, eu vi a de 2006, eu vi a de 2010, eu vi a última e eu também vi lances da tetracampeã em 1994. Eu vi a de 98, então eu sei do que eu estou falando. Nenhuma dessas seleções, as que perderam e as que ganharam, são nem de perto tão ruins quanto essa. A de 98, que perde para a seleção francesa de Zinedine Zidane, era uma seleção de respeito. A de 2002, pentacampeã. A de 2006, a geração de Adriano, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká e companhia, não tenho o que falar, né? A de 2010 não era a melhor seleção do mundo, mas era muito melhor do que esta seleção. Tinha Neymar começando a explodir no futebol mundial. E assim as outras. A de 14 era muito melhor que essa. A de 18 era muito melhor que essa. A de 22 nem se fala. Esta seleção é a pior seleção dos últimos 30 anos. Hoje, Igor Jesus e Luiz Henrique, jogadores que para o futebol brasileiro são extra classe, mas para a seleção brasileira não podem vestir a camisa da seleção brasileira. Eles decidiram hoje. Mas não são eles a solução para a próxima Copa do Mundo. Mas não são mesmo. Não são eles. Rodrigo, Endrick, Vini Júnior, Paquetá, Alisson, Ederson, Danilo, jogadores que são jogadores elite do futebol mundial, ganham muito. Endrick, Vini Júnior e Rodrigo é o ataque do maior clube do planeta, o Real Madrid. Na minha opinião, falta técnico para essa seleção brasileira. Jogadores que aqui estão convocados não podem vestir a camisa do Brasil.
Mas jogadores como Endrick, Vini Júnior, Rodrigo, falta comando, falta técnico, falta alguém que faça esses moleques jogarem como eles jogam no Real Madrid. É simples assim. O Grêmio, o Brasil venceu, mas parecia o Grêmio jogando o Campeonato Brasileiro. Horroroso, tal quanto o Grêmio. A seleção brasileira que jogou contra o Chile hoje parecia o Grêmio jogando contra o Criciúma na arena. Jogo horroroso. Só que o Grêmio perdeu pro fraco Criciúma. A seleção brasileira conseguiu virar o jogo contra a péssima seleção chilena, que ainda depende de um Eduardo Vargas que não existe mais. Bom, o Brasil venceu, conseguiu entrar no G4, mas tá longe de ter capacidade de vencer a próxima Copa do Mundo. Com esse time, não vai vencer a próxima Copa do Mundo. Dependendo do grupo, não passa da primeira fase. A Colômbia perdeu do Peru. Na verdade, empatou com o Peru. A seleção de James Rodrigues. A Bolívia venceu a Venezuela. Na verdade, a Venezuela empatou com a Argentina. Eu tava na outra rodada, né? A Bolívia venceu a Colômbia. O Equador empatou com o Paraguai. O Brasil venceu o Chile. E Peru e Uruguai jogam hoje, às 22h30. Eu tava na outra rodada. A Venezuela de Soteldo aprontou para a seleção argentina de Lionel Messi. O Soteldo amassou a zaga da Argentina. É dele o lance do gol e ele amassou a zaga da Argentina. Já a Bolívia ganhou com um gol de Miguel Terceros, que é reserva do Santos na Série B do Brasileiro. Só para você ter uma ideia. A Colômbia jogou melhor que a Bolívia, mas jogando na altitude de La Paz, a Bolívia venceu. O Equador empatou com a seleção de Vidiaçante no Equador e o Paraguai saiu no lucro, porque era para ter perdido. A seleção do Equador de Ener Valencia massacrou a seleção de Vidiaçante. Massacrou do início ao fim. Era para ter vencido, mas não venceu. A tabela, que ainda falta o jogo da seleção uruguaia, que pode ir a 18 pontos e ficar a 1 ponto da seleção argentina, tem Argentina com 19, Colômbia com 16, Uruguai com 15 e Brasil com 13. Se o Uruguai não vencer e o Brasil vencer na próxima rodada a Bolívia, o Brasil vai a 16 pontos e começa a brigar pela primeira posição, caso a Argentina, a Colômbia e o Uruguai tenham mais uma rodada ruim. O Brasil, com a derrota que estava tendo para o Chile, estava caindo para a 9ª colocação. A vitória, ela foi fundamental. A vitória foi fundamental, mas o futebol foi horroroso. Esta seleção brasileira, vou repetir, é a pior seleção dos últimos 30 anos. E eu falo com convicção. Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!